Muito bem. Boa noite. Mais uma semana. Vamos todos juntos agradecer ao bom Deus que estamos com saúde, que estamos com a nossa família, ainda que núcleo reduzido, mas Baruch Hashem, estamos todos aqui fazendo tudo de bom e do melhor diante do cenário que Deus nos coloca. Não perguntamos que cenário é esse, mas sim faremos o melhor nesse cenário que estamos. Se Deus quiser, dias melhores virão e cada vez mais estamos nos aproximando desses dias melhores, se Deus quiser. O tema de hoje é de Moshe, a terra de Israel, e ali o povo escolhido. O que é importante para nós agora é fazer uma rápida recapitulação do que fizemos na aula passada. Da criação do mundo, se a gente contar como zero, eu contei depois do falecimento de Adam Arishon, e ali, Adam Arishon viveu 993 anos. Depois eu fiz o nascimento de Noah, 1056. E nas datas em azul abaixo, vocês veem que está proporcional, né, à idade gregoriana. O Mabul ocorreu em 1656 no calendário judaico, 2105 antes da Era Comum. Nascimento de Abraham em 1948, Migdal Bavel. Então, nós estamos falando de 1996 e nós estamos falando de Lech Lechá no ano de 2023. Nós fizemos toda essa apresentação na semana passada e na semana passada concluímos que o mundo ficou 2000 anos na busca do Adam, do indivíduo, do homem. Nós criamos o mundo, né? Deus criou o mundo, entregou a Adam e ali começou uma relação que só foi restabelecida com Abraham Avinu no ano de 2023. Esse foi o pacto com Abraham, 1731, antes da Era Comum. Depois, o último pensador, a última fonte que nós citamos foi o Rabino Yosef Dov Soloveitchik. Este rabino, como eu já expliquei ele por diversas vezes, tivemos a oportunidade de estudá-lo durante 6 meses na nossa sinagoga. Rabino Yosef Dov Soloveitchik foi rabino-chefe da cidade de Boston, presidente da Yeshiva University em Nova York, autor de vários e vários livros. Esse rabino escreveu, e foi assim que concluímos a aula passada, ele escreveu o seguinte: a antropologia e a história descrevem o homem primitivo como amedrontado diante da natureza. Politeísta, sem cultura substanciosa, com o desenvolvimento das sociedades humanas, chega ao monoteísmo. Ou seja, pela história, o homem nasce politeísta, com medo do mundo e atribuindo divindades e deuses a cada fenômeno natural que ele desconhecia e estava amedrontado. Mas a Torá diz diferente. O homem nasce com o mundo monoteísta. Adam Arishon, Adão, não era politeísta. Ele não entra no mundo amedrontado, preocupado com a natureza. Muito pelo contrário, ele entra soberano e espiritual. São seus fracassos que levam ele ao politeísmo e à idolatria. É justo ao contrário. Isso é muito importante para nós que temos que construir nossa identidade judaica, nós que temos que
entregar essa identidade para a nossa família, para os nossos filhos, para as nossas instituições, Rabino Soloveitch aqui faz um marco importante, diferenciando no seu diálogo com a história, no seu diálogo com a antropologia. E mais, o homem não entende o mundo porque ele vai caindo, cede totalmente aos seus desejos, não reconhece mais a Deus e nem confia em si mesmo. É uma coisa que vai simultaneamente. Portanto, diz o Rabino Soloveitch, a humanidade terá outro destino com quem? Com Abraham. O homem volta a reconhecer o Criador e a confiar na espiritualidade. Portanto, isso foi o desfecho do primeiro encontro. Agora, nós estamos caminhando para o segundo encontro. E nesse segundo encontro, como eu faço, né? Eu tenho que, de criação do mundo até Abraão, o indivíduo, foi a primeira aula. Agora, o que eu faço? Começo de nascimento de Abraão, que foi no ano 1948, ano judaico. 1812, antes da Era Comum, e assim vocês vão seguindo essa minha linha do tempo para entender a aula de hoje. Então, nós vamos do nascimento de Abraão até Jacó e seus filhos descem do Egito. Passo pelo pacto de Abraão, nascimento de Isaac, sacrifício de Isaac, ponto esse importante na identidade judaica, nascimento de Jacó, os 12 filhos de Jacó, nascimento de José e Jacó e seus filhos. O que eu estava dizendo? Que na história geral, o Império Babilônico, em hebraico, Babili. Babili também significa porta de Deus em persa antigo. O Império Babilônico acreditava que as divindades estavam abençoando aquela região, tamanho é o desenvolvimento da ciência que eles tinham naquele período. O Código de Hammurabi, que é o direito comum da Babilônia, foi produzido mais ou menos em 1792, antes da Era Comum. Ou seja, importante dizer, quando Abraão nasceu, já havia uma sociedade que havia desenvolvimento científico, desenvolvimento do direito. Quer dizer, nós não trouxemos ao mundo a ideia do direito. Não, a humanidade caminhou, a humanidade avançou. O que eu quis chamar a atenção é sobre a questão da espiritualidade. Você pode avançar, você pode construir Torre de Babel, mas você perde a espiritualidade. Então, o episódio da Torre de Babel é apenas um exemplo. Aqui, o que temos é um homem que volta ao monoteísmo de Adão, ele volta ao Criador, começa uma linha do tempo de novo, e agora já não estamos mais felizes somente com o indivíduo. Nós estamos agora buscando o quê? A família escolhida. Abraham, ele faz um marco na história do pensamento judaico, que é, na verdade, uma história sobre a família. Deixamos agora o indivíduo e íamos para a direção do Jacó e sua família. Nós estamos agora num degrau superior, que é o degrau familiar. Uma coisa importante, então temos da Babilônia até o Egito Antigo. São impérios que, aliás, vão acompanhar de norte ao sul daquele continente na disputa do comando geopolítico das regiões do período. Tem o Império Hititas, que vieram da Ásia, ele é em hebraico Ahiti, haviam 7 povos na Terra Prometida, e quem disse, assim como nós não criamos o conceito do direito, o direito já havia, ciência já havia, humanidade já havia, quando o primeiro judeu, assim por dizer, volta ao Criador, que é Abraham, havia toda uma sociedade pensando algo, pensando numa direção, e Abraham começa a pensar em outra direção. O judeu, por natureza
desde o seu nascimento, ele é um outside. Ele está fora da corrente de toda a civilização. É preciso entender que assim nascemos e assim devemos prosseguir. Temos coisas em comum, temos coisas que comunicamos e partilhamos com a sociedade e temos coisas que fazemos uma demarcação. Aqui, não. Aqui eu sou Abraão. Então, isso ficou muito claro e a gente vai ver isso melhor através dos próximos passos. E o que eu vou chamar a atenção para vocês hoje é o seguinte: se no primeiro encontro eu percorri 2000 anos de história, agora que temos família sendo construída, eu só vou poder percorrer 290 anos. Ou seja, olha que interessante, 2000 anos para produzir pouco, para produzir, aliás, tropeços, para produzir como a humanidade se perde se estiver se afastando de Deus. E como Deus começa um novo percurso. Tem muita história para aprender de Abraão até Jacó. 3 gerações, 290 anos, mas tem muita coisa para estudar. Então, essa relação, né, que não é diretamente proporcional, faz parte da qualidade dos indivíduos que se reúnem para fazer uma família. Nossas famílias, minha, de vocês, produzimos muita coisa bonita. A família toma conta da história. É diferente de quando eu vou atrás de indivíduo. E vamos, então, analisar um pouco desses personagens dessa família que estamos falando na aula de hoje. O Maharal de Praga, ele diz o seguinte: o Rabino Maharal de Praga é um rabino importante do final do século XVI ao século XVII. Ele diz o seguinte: a conduta moral e ética de Abraão resultou numa comparação com a matzá, ou seja, Abraão parece uma matzá. Diz o Maharal de Praga: segundo o Talmud, o fermento representa a força dos instintos que nele estavam totalmente controlados pela sua alma intelectual. Abraão não era um indivíduo simples, era um indivíduo que trabalhou os seus impulsos, trabalhou a sua característica de conduta ética e moral. Se vocês me falarem, o que tem isso de mais? Puxa, isso tem de muito. Caim e Abel, Caim matou Abel por impulso. Caim matou Abel por impulso. Noé ficou tão feliz quando saiu da quarentena da Arca de Noé que tomou um porre. Então, vocês veem que os impulsos fazem as pessoas perderem a sua conduta ética e moral. Abraão era considerado uma matzá no sentido que todos os seus instintos eram controlados. Assim como a matzá não tem fermento, então nada fermentava na conduta ética e moral dele. Não havia vícios. Por essa razão, Abraão participa de vários episódios com anjos, que são seres desprovidos de instinto. Vocês vão ver o número de citações da Torá, o número de citações na Bíblia, que Abraão fala com anjo, é uma coisa fora do comum. E por quê? Porque ele estava em outro patamar. Ele estava realmente numa situação privilegiada na sua condição humana. Então, esse era o Abraão, na ótica do Maharal de Praga, citado em seu livro Tiferet Israel, capítulo 24. Lá ele faz vários comentários interessantes. O Rabino Maharal de Praga, por si só, é um personagem de grande importância na literatura do judaísmo. Esse rabino, ele não só fez que chegou à literatura universal, o Golem. Ele escreveu cerca mais de 50 livros, né, de comentários sobre o Talmud, sobre a Bíblia, sobre capítulos da filosofia e da ética. Quer dizer, é claro que a literatura universal só ficou com o Golem, mas eu queria dizer que o Golem seria, perto de tudo que ele escreveu, seria uma nota de rodapé na sua intelectualidade e das suas contribuições
para a nossa identidade. E eu cito ainda, prossigo no Maharal de Praga, que ele faz um comentário importantíssimo, porque veja que indivíduo foi escolhido. Avraham é um símbolo. Avraham é um símbolo. Aliás, o nome Avraham é muito forte, né? Eu lembro, né, de um grande cabalista em Israel, né, que orientava as famílias quando vocês sabem que dar nome aos filhos, no mundo dos Faradi, a gente repete o nome dos avós, paternos e maternos. Os Ashkenazim têm outro costume. E no mundo dos Faradi, então, quando uma pessoa, graças a Deus, foi abençoado com filhos, então ele já pôde nomear o avô paterno, pôde nomear o avô materno, pôde nomear a avó paterna, pôde nomear a avó materna. Ele tem mais um filho, então ele fica ali. E agora? Agora começa a dor de cabeça, porque ele não tem como reproduzir nome. E muitas pessoas pedem uma ideia para o rabino cabalista. Olha, que nome eu dou? Avraham. Avraham é um símbolo. E eu tento explicar qual é o símbolo de Avraham, né? E o Maharal de Praga disse, e não é à toa que ele é o indivíduo, né? Na gíria brasileira, o cara, né? De acordo com o Midrash, quando Moshe Rabbeinu subiu no Monte Sinai para receber a Torá, encontrou uma forte oposição dos anjos. Nem mesmo Moshe servia de exemplo para resolver o impasse. Afinal de contas, você vai dar a Torá para um homem como Moshe Rabbeinu. Os anjos falaram, não podemos entregar esse tesouro maravilhoso, divino, uma sabedoria divina para os seres humanos? Não. Mas está lá na sua frente um representante digno, Moshe Rabbeinu. Não queriam entregar. Havia uma oposição celestial para a entrega da Torá aos homens. E aí o impasse só foi resolvido quando Hashem colocou a fisionomia de Abraham no Moshe. Agora não estava mais o Moshe, estava Abraham. Aí a oposição cedeu. Não. Agora sim. O quê? Vou entregar agora para pessoas como Abraham, com essa qualidade de conduta ética? Não podemos entregar. Vejam, quem foi Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu é o homem que nos tirou do Egito, que ensinou o conceito de liberdade, de justiça. É o homem que subiu no Monte Sinai. É o homem que falou com Deus, estudou a Torá com Deus, melhor yeshiva e escola do que essa não tinha, desceu, foi chamado pela literatura de todos os tempos como Moshe, o nosso mestre, ensinou, e nem ele tinha essa característica de símbolo do indivíduo. O indivíduo foi Abraham. Aí a oposição cedeu e concordou com a entrega da Torá aos homens. A virtude da bondade deste homem, Abraham, desse patriarca, venceu a oposição celestial. Titen Hesed de Abraham, Abraham é a bondade, é a pessoa que quer o bem do outro. Abraham foi capaz de discutir com Deus para salvar a cidade de Sodoma. Isso não é uma simples criatura. Abraham fez o seu trabalho e ele era, então, o símbolo. O Maharal de Praga nos chama a atenção para isso. Ele vê que o ideal de homem, que a civilização, e principalmente nós como comunidade judaica, como família judaica, temos que ter em mente qual é a imagem de homem ideal para se construir através da educação familiar e da educação escolar e da educação acadêmica e de toda a instituição, é produzir Avraham Avinu, produzir cada vez mais Avraham Avinu. Então, essa é a contribuição do Maharal de Praga. Eu cito aqui Rabino Chaim Vital, século XVII também. Esse rabino, ele morou toda a sua vida em Sfat, no norte de Israel, e depois ele saiu de Israel e foi ensinar a Torá na Síria. Ele esteve em Alepo, ele esteve em Damasco, ele andou por aquela região, mas enquanto esteve em Israel,
ele era aluno do Rabino Arizal, Rabbi Yitzhak, desculpa, não Chaim é o aluno dele, Rabbi Yitzhak Luria, que foi o grande mestre da Kabbalah do século XVI, XVII. Tudo que nós sabemos sobre Kabbalah foi ampliada por este rabino de nome Chaim Vital. Esse rabino escreve o seguinte: num determinado momento ele fala: Avraham foi testado por Hashem 10 vezes. E assim temos essa citação no Pirkei Avot, capítulo 5, Mishnah 3. E ensinou para a humanidade a virtude da devoção. Aquilo que nós vemos, que ele tem que sair da sua terra, sair da casa dos pais, etc. Ele vai porque Deus mandou. Ele vai porque Deus mandou. Aí ele fala assim: vai para lá que eu vou te abençoar. Aí Abraão chega lá, não tem nem o que comer. Diz que ele vai ter um nome, ele vai ser famoso e vai ser abençoado, mas não tem o que comer. O que benção é essa? Você me manda sair da terra dos meus pais, chego em Israel, não tem que comer, não tem nada. Se diz que eu vou ser famoso, eu vou ter fortuna, não tem nem pão para comer e água para beber. Mas se Deus mandou, alguma coisa tem. Era a devoção. E por isso, diz o Chaim Vital, seus descendentes internalizaram essa característica. Como podemos verificar vários episódios na história. Mas, sem dúvida nenhuma, o sacrifício de Isaac, a Kedat Yitzhak, foi um marco de identidade em nosso povo. O quanto amamos o nosso Deus. Imagine pai e filho indo para a mesma direção do altar. Nós estamos nos aproximando, se Deus quiser, de Rosh Hashanah. E lá, momentos antes do toque do shofar, cantamos, não lemos, cantamos. Há uma diferença muito grande entre ler e cantar. Eu digo sempre que na Torá, quando a gente pega a Torá para ler, a gente não deve ler a Torá, a gente deve cantar a leitura da Torá. E por que cantamos? Porque o canto faz com que tenhamos uma leitura diferenciada dentro da nossa alma intelectual. E por isso, quando nós estamos nos aproximando do toque do shofar, a leitura da Torá tem a ver com este capítulo e as cantorias têm a ver com este capítulo. E por quê? Porque o shofar agora se tornou um símbolo. Embora é o sacrifício de Isaac, mas é o sacrifício de Abraão, que tinha que levar Isaac ao altar. Agora imagine pai e filho de mão dadas. Vayelechu shenehem yadav. Isso é devoção a Deus. Quando pai e filho estão de mão dadas indo para a mesma direção. E muitas vezes existe uma ruptura. E eu tive a oportunidade, né, de me debruçar sobre esse tema da Kedat Yitzhak e escrevi. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Esse episódio, quem tem o livro Palavra do Rabino, o 1, na página 39 em diante, eu escrevo lá bastante sobre esse tema. E eu aqui só pincelo, dizendo, esse episódio do sacrifício de Isaac, infelizmente, provocou uma ruptura no século XIX entre a geração de pais e filho. Em seu pensamento, o grande filósofo Immanuel Kant, na Alemanha, reduziu a religião à moral. A fé seria racional. Vários judeus abraçaram essa ideia. Entre eles, Hermann Cohen, desenvolvendo as bases do reformismo judaico. O capítulo que inspirou Immanuel Kant. Na sua obra A Religião de Kant, foi exatamente o episódio da Kedat Yitzhak. Eu tive a oportunidade de participar de um seminário com Ricardo Terra, o maior especialista da USP de Immanuel Kant. E ele dizia, Rabino, vamos para esse seminário que eu quero te ouvir. Por quê?
porque é aqui que Hermann Cohen criou as bases do reformismo judaico. Pois, professor Ricardo Terra, é deste capítulo que nasceu o shofar. E é deste capítulo que eu canto antes de tocar o shofar. E é neste capítulo que vai ficar definido se pai e filho vão andar juntos ou se pai e filho, um vai por uma direção e o outro irá para outra. Ao debater se deveria ir ou não, Emmanuel Kant escreve em seu livro: se eu estivesse lá e meu pai mandasse eu ir junto com ele para o altar, porque Deus mandou, eu deixaria meu pai e dava meia volta. Mas Isaac respondeu diferente. Isaac falou: se meu pai está mandando ir, eu sigo. Mas você vai para o altar! Você está entendendo? Meu pai sabe o que está falando. Meu pai sabe o que está falando. Quando nós tivermos filhos que olham para os seus pais e falam, eles sabem o que está falando, nós vamos tocar shofar com cantoria. Mas quando os filhos colocam os pais no banco de réu, e aí falam, não sei, não sabe o que está falando, isso aí, imagina. Houve um rompimento. Essa ruptura foi dizer, não. E aquilo que ele falava era outra coisa, ele quis dizer isso, vamos mudar aqui. Nasceu Hermann Cohen e o reformismo judaico. Quem quiser pode se debruçar mais lá, e lá eu faço uma explanação mais fechadinha sobre o tema. E vamos passar, né? Esse é o Isaac, Abraham, né? Aliás, ainda sobre o sacrifício de Isaac, se me permitem, olha, por que sacrifício de Isaac? Na verdade, o sacrifício é de Abraham. Afinal de contas, foram 10 testes que Abraão foi testado e em nenhum momento da literatura falou que quem foi testado foi Isaac. Mas nós chamamos de Akedat Yitzhak, o sacrifício de Isaac. No conceito literal, eu entendo que o Isaac é que ia para o altar e por isso que fala sacrifício de Isaac. Mas não é isso, não. A questão é mais profunda. Abraham ouviu de Deus: leve seu filho para o altar. Isaac não ouviu Deus, ouviu o pai. E aí está a base da identidade judaica. Em algum momento, nossos antepassados ouviram Deus. Nós vamos ver isso na próxima semana. Todo mundo viu Deus nas 10 pragas, na revelação do Monte Sinai, mas até lá, todo mundo viu e depois é passado de pai a filho. E é no sacrifício, porque o Isaac precisa sacrificar um pouco. Nossos filhos precisam sacrificar para acreditar no seu pai, como Isaac acreditou em Abraão. Esse capítulo de sacrifício de Isaac é ponto crucial em nossa identidade. E vamos para Jacó e Esaú. O Jacó e Esaú é também um capítulo, né? Aliás, não é o escopo desse encontro fazer uma relação dos irmãos, né? Foi catastrófico, né? Todos os irmãos brigam, né? Caim e Abel, os filhos de Noé ali se desentenderam, Isaac e Ismael, Jacó e Esaú, Yosef e os irmãos. Quer dizer, nós temos sempre intriguinha dos irmãos. Vale a pena também, em um outro momento, debater por que os irmãos brigam tanto. Mas Jacó e Esaú representa aqui Israel e as nações. Aqui também tive a oportunidade de fazer uma reflexão muito boa, porque Jacó brigou com Esaú. Por que Esaú brigou com Jacó? Se você olharem no texto da Torá, ali tem uma coisa muito interessante, que é, na verdade, Esaú era um homem de caça, era um homem de campo, e Jacó era um homem de tenda, um homem mais caseiro, mais estudioso, o outro mais de rua. Ora, se os dois são tão diferentes, por que brigam? Porque, em tese, né, eles não ocupam o mesmo espaço. A briga está quando ocupamos o mesmo espaço. Mas se
o cara gosta de rock e o outro gosta de música clássica, então está muito claro. Um vai para o show lá na arena lá do Palmeiras, lá quando tiver um show de rock, e o outro vai para a Sala São Paulo. Eles não vão nem se encontrar praticamente. Se as pessoas têm desejos diferentes, gostos diferentes, aspirações diferentes, então, qual é o problema, né, de cada um ir para o seu caminho? Onde está a briga dos dois? E sobre isso também tive a oportunidade de me debruçar e quero dizer o que escrevi, né? O que escrevi. Dois irmãos estabelecem conflito desde seu nascedor, que é Jacó e Esaú. Essa tensão e rivalidade são transferidas aos seus descendentes e acompanham ambos ao longo de toda a história da humanidade. Ou seja, se nós descendemos de Jacó, e assim será, que ele muda o nome, Jacó não se chamará mais Jacó, chamará Israel. E Esav, Edom, e Edom é o Ocidente, Israel e o Ocidente vão ficar em rivalidade e em tensão para o restante da história, praticamente. E o interessante, então, é verificar a razão do conflito nascedor, para ver o que a gente pode entender daqui agora. Sendo tão diferentes, com ambições tão diversas, há lógica para o desentendimento? E aí que a Torá diz, e Esaú guardou rancor de Jacó pela benção, e Esaú disse em seu coração, chegarão os dias de luto do meu pai, e matarei meu irmão Jacó. Veja, um irmão quer matar o outro. De novo, Caim e Abel. História de Caim e Abel repete-se. Daí, uma importância muito grande quando estudamos esse capítulo, o que significa essa briga de Jacó e Esaú? O que está acontecendo aqui? Ou você não é um cara do campo? Qual é o teu problema com a benção? Com o brachá? O Mishaberá? Ou vai Mishaberá? Ele vive no campo, ele está preocupado agora com o Mishaberá? Ele não, ele quer botar tefilim, mas você não, o teu negócio é caça. Você não tem tefilim, isso é coisa de Jacó, vai para lá. Não, ele quer a benção também. O que quer dizer isso? Então, esse é um capítulo da Torá muito importante para a nossa identidade. E tive a oportunidade também de escrever no livro Desvendando o Homem, que é uma abordagem ao Maharal de Praga. Esaú escolheu o mundo material como essência e Jacó optou pelo mundo vindouro. Observa que os dois querem compartilhar os dois universos. Esse mundo e o mundo vindouro. No fundo, Esaú não abre mão e nem Jacó abre mão dos dois mundos. Então, aí está a briga. Mas como entender a proposta de vida de Esaú e a proposta de vida de Jacó? E aí é assim que devemos entender. Jacó quer os dois mundos, procurando que o ideal, ou seja, o espiritual de vida, se torne real na matéria. Enquanto que Esaú persiste em defender o real, que é o material, seja o ideal de vida que todo homem busca ao longo de sua vida. Lá na página 171, quem tem pode ver isso com mais tranquilidade, ou seja, Israel e as nações vão divergir, assim como nós estamos divergindo em outros capítulos para a formatação da nossa identidade. Qual é o ideal de vida? O ideal de vida é tornar a espiritualidade uma realidade. E qual é o do Esaú? É tornar a realidade uma espiritualidade. É diferente. Quem norteia a vida do Jacó é a espiritualidade. Mas ele quer também a materialidade. Nós não abrimos mãos de comer, ter uma casa bonita, de ter uma profissão, de trabalhar. Mas o norteamento é espiritual. Esav é o contrário. A materialidade para ele é o importante. Ele também vai ter um pouco de espiritualidade, mas sempre respeitando a realidade. Eu vou alimentar meu espírito de acordo com a possibilidade que a materialidade me permitir. Jacó não é assim, não. Jacó vai dizer ao contrário. Vou desenvolver tudo que eu posso da materialidade
depois que a espiritualidade me permitir. Ora, essa é uma cisão de conceito de mundo, conceito de vida. De novo, o quanto isso está claro em nossas identidades, isso é importante. A família escolhida. A família escolhida, então, já indo para o fim, eu encontrei no Talmud o seguinte: fale aos filhos de Israel. Daí, em hebraico, todo mundo ouviu, Daber el Bnei Israel. Daber el Bnei Israel. Vayomer Adonai Moshe lemod, Daber el Bnei Israel. Fala ao filho de Israel. Diz o Sifri Devarim, uma parte do Midrash, citado no Talmud, não está escrito, fale aos filhos de Abraão. Não está escrito, fale aos filhos de Isaac. Mas fala aos filhos de Jacó, que são os filhos de Israel. Jacó se preocupou em toda a sua vida para que não se repita com ele o que se ocorreu na casa do avô e de seu pai. O que ocorreu na casa do avô e do pai? E na casa do avô, Isaac foi junto com o pai, Ismael, não. Na casa de Isaac, Jacó foi com o pai, Esav, não. E Jacó? Jacó foi atrás de Isaac e os 12 filhos foram atrás de Jacó. Fale aos filhos de Israel e não aos filhos de Abraão e aos filhos de Isaac. Abraão foi o símbolo do indivíduo. Jacó foi o símbolo da família escolhida. É assim que temos os 290 anos de história completamente diferente dos 2000 anos da semana passada. 290 anos do homem escolhido à família escolhida. E Jacó, diz o Talmud, é o melhor dos patriarcas. Por quê? O sucesso da educação de seus filhos com índice de 100%. Por esta razão está escrito que Jacó bahar lo Yah, Hashem, Israel é segulato. A Jacó escolheu para si o Eterno, Israel como seu tesouro entre todos os povos. Tehilim, capítulo 135. Então, Jacó foi o escolhido para quê? Para se tornar, através dele, a família escolhida. Nós saímos de indivíduo escolhido e agora nos tornamos família escolhida. Termino de novo o encontro de hoje com o que escreveu o Rabino Soloveitch, da mesma forma que terminei a semana passada. E dessa vez é a briga do Yosef e os irmãos. Se ele é muito bom, se Jacó mereceu ter a família escolhida, o que deu lá com Yosef e os irmãos? Acaso Yosef e os irmãos é uma repetição da briga que teve Jacó e Esav, por exemplo? Rabino Soloveitch entrou fundo nisso. E ele disse, a Torá escreve, e os irmãos viram o Yosef de longe, tramaram matá-lo. Olha só, Esav queria matar Jacó, e a priori os irmãos querem matar Yosef. Então, será que Jacó realmente está com essa família escolhida? Essa é a pergunta que nos instiga agora. E na fonte disseram, a Torá, Bereshit, capítulo 37, passaram a odiá-lo ainda mais. Odiá-lo por causa dos seus sonhos e por causa de suas palavras. Como você pode odiar o outro pelas palavras que tira, pelo sonho que tem, pelo sonho que possui? O que aconteceu com a família escolhida? E eu digo, quando o irmão se afasta do outro, perde o carinho, a compreensão e o respeito. Os sonhos de Yosef eram a busca de novos desafios. E o destino fez isso. Pensem comigo.
Yosef foi levado para uma nova civilização. Ele já não estava mais na terra de Canaã, ele foi para o império do Antigo Egito. No Egito, existem outras atividades, além de pastor de ovelhas, dá licença. Se nós, na terra de Canaã, éramos pastores, aqui no Egito eu estou vendo que tem administrador público, tem engenharia. E aí começou uma briga de sonhos. Eu quero ser engenheiro, eu quero ser administrador, eu quero ser farmacêutico, enfim. Os irmãos trouxeram uma discussão para dentro da família. Defendiam que o futuro é a extensão do presente. E Yosef disse, não. Ele defendia a extensão dos valores apenas. O presente, como vivemos, é como vivemos. Se no futuro tiver outras características, eu vou fazer outras características. Os valores, o mesmo. Não precisa ser e permanecer pastor de ovelha. Eu posso ser administrador, eu posso ser engenheiro. Os irmãos achavam que não. Os irmãos começaram a brigar. Não, tem que manter. Se a gente tem uma lojinha, é para ter lojinha. Eu quero fazer medicina. Não, você vai fazer medicina? Você vai deixar de ir na sinagoga se você fazer medicina. Não. Olhar para o Yosef, foi vice-rei e não deixou um valor sequer cair. Mais um debate na identidade judaica. Para manter o judaísmo, eu preciso fechar a porta do futuro? De forma nenhuma. Essa foi a contribuição que Rabino Soloveitch, e não é à toa que ele foi o presidente da Yeshiva University, podemos ser o que o futuro nos presentear e brindar. Nós não precisamos levar o que meu pai fazia de trabalho, ou meu avô, eu não preciso trazer isso para eu trabalhar igual. Eu posso me adaptar ao que a nova civilização me traz. Mas tem uma coisa, eu tenho que manter a extensão dos valores para o futuro. Os valores não mudam. Essa é a contribuição do sonho de Yosef, as palavras de Yosef contra os irmãos, que depois foi tudo ajeitado, harmonizado, compreendido, e devemos compreender nos dias de hoje. Então, terminei a aula lembrando que na próxima segunda-feira eu vou levantar mais um degrau. Aí já não vou mais falar de família escolhida, e eu vou falar de povo escolhido. E aí eu vou de Moshe até a terra de Israel. Sendo assim, eu consegui terminar o que eu pensava em apresentar para vocês hoje, né? E eu vou agora olhar o chat e procurar tentar responder a todos. Então, só um minutinho. Costuma-se dizer, a pergunta do Armando Levi, costuma-se dizer que o sacrifício de Isaac foi um teste para Abraão. No entanto, é sabido que Deus conhecia profundamente Abraão. Pode-se dizer que o sacrifício de Isaac seria também um teste para o próprio Isaac? Sim. Por isso que eu falei, né, do teste, né, do Abraão em ouvir o que Deus pede, e o teste de Isaac de ouvir o que o pai pede. São testes diferentes, né? Nós hoje estamos semelhantes ao Isaac, porque somos testados a manter o que os mestres nos pedem, o que os nossos pais e avós nos pedem. Então, correta a observação que o sacrifício é de Abraão e de Isaac com endereços diferentes. O Henrique perguntou, comentou, a famosa frase qualidade sobre a quantidade. A associação com a matzá para Abraão seria o seu controle. Era preciso. Como a matzá tem que ter um cuidado especial para a sua fermentação. Perfeito. Então, o principal atributo do povo judeu seria a sua determinação de amar Hashem. Isso mesmo. O Henrique faz uma observação importante. A matzá tem, na verdade, uma série de orientações
meticulosas de como devemos produzir essa matzá, e Avraham nos ensina que o comportamento ético e moral, a nossa conduta como humano, precisa dessa supervisão constante. É uma autossupervisão, né? A pessoa precisa realmente ser fino. A pessoa precisa ter um tratamento refinado, não fake, né? Não fake, né? Tem pessoas, por exemplo, que tem que ter essa conscientização, não só quando está no França, no casamento. Lá todo mundo fica, como vai? Mas aí em casa ele relaxa tudo. Bom, então, o que ganhamos com isso? Não podemos ser duas pessoas, na rua uma pessoa e em casa outra, nas festas uma pessoa e na sinagoga outra, no trabalho outro. Nós temos que ser o mesmo. O ser ético. Então temos que cuidar muito. Como cuidamos da matzá, devemos cuidar das virtudes e cuidar para não ter hametz, que são os vícios, né? Muito bem colocado aqui. Eu estou vendo aqui, o rei Nasser também faz uma observação, a repetição de fratricídios, brigas fraternas na nossa história não seria ela pela falta de imposição dos valores pelos pais? Isso já era entendido naquelas épocas. Eu queria dizer, muito bem perguntado pelo rei Nasser, eu digo assim, nem tudo é responsabilidade dos pais. Tem um momento que a responsabilidade é nossa. Tem um momento que o fermento está dentro da pessoa que já é adulta. E o pai não pode ficar carregando, né, o filhinho de 26 anos. Não dá. O filhinho de 26 anos já é um adulto que tem condição de virar matzá ou virar hametz. Não dá para... É óbvio que se for pensar assim, e eu convido o rei Nasser para pensar junto com todo mundo aqui, então Isaac é culpado por ter nascido Esav? Pode ser que ele é responsável, mas culpado jamais. Esav tinha que fazer o seu trabalho como adulto, como Jacó o fez, como Avraham o fez. Então Avraham é culpado por Ismael? Não. Ele fez o que tinha que fazer e, às vezes, os nossos filhos decidem pelo fermento e não pela matzá. Então, existem responsabilidades que são das próprias pessoas. Né? Não dá para jogar tudo para o pai. Nós somos filhos e somos pais. Né? Então, a gente sabe exatamente disso. Meu pai fez de tudo para ser o que sou, mas eu tive momentos da minha história de juventude que eu tinha que tomar decisões que meu pai não está do meu lado, não. Nem minha mãe está do meu lado. Ali era eu. É como a gente canta, Anivaú Oxianá. Eu e Deus que me salve. Porque será que tomei a decisão correta naquele momento, quando eu estava na faculdade, quando eu estava no meu primeiro emprego, quando eu viajei? Ali, o que o pai e a mãe plantou, ensinou. Aí agora o fermento e a matzá estão na mão do filho. E essas decisões não podem ser constantemente jogadas para os pais, pode ser compartilhado. O pai pode ser responsabilizado. Muito bem. Então, não sei o que minha esposa preparou para a minha janta, né? Não sei o que não sei. Vai depender se ela gostou da aula também, né? Não sei. Aí ela capricha. Se ela não gostou, ela não capricha, né? Mas, então, a proposta era essa, gente. Muito obrigado de verdade pelo envolvimento, pela paciência, né? Porque para todos nós é um aprendizado, né? Estudarmos desta forma, né? É um aprendizado. Eu espero que eu esteja também melhorando, né? Porque eu prefiro rezar na sinagoga e estudar livros, né? E a gente está agora na frente de um computador, e a gente vai aprendendo, mas eu espero contar com a compreensão de vocês
eu tento ser um eterno aprendiz, né? Um eterno aprendiz, sempre. E vamos para a semana que vem. Então, não esquecem a proposta do pensar. Em busca do indivíduo, depois fomos para em busca da família. Na próxima semana vamos em busca deste povo, esse povo maravilhoso que somos. E termino. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é dar para nós mesmos orgulho de ser judeu, né? Eu tenho insistido com a liderança judaica que é muito importante combater o antissemitismo. Mas, num determinado momento, uma pesquisa nos Estados Unidos me chamou a atenção, que a nova geração começou a perguntar: poxa, tu tem que trabalhar contra a propaganda antissemita, aquilo. Aí a juventude começou a perguntar: mas sim, eu estou defendendo tanto o judeu, mas eu quero saber o que eu sou, afinal de contas, por que eles nos atacam tanto, hein? Aí eu resolvi, então, ir pela linha. Acho que na comunidade tem pessoas muito boas e muito capazes em defender propagandas antissemitas. Eu quero ser um ponto na comunidade de poder contribuir. E eu e você temos que ter orgulho de ser judeu. O orgulho de ser judeu vai ser se a gente construir o indivíduo escolhido, a família escolhida, o povo escolhido, depois a terra escolhida, e aí a gente vai chegar até o Estado de Israel, se Deus quiser. Muito obrigado pela atenção e até a próxima segunda-feira. Obrigado.